Ok, estamos salvando aí. Boa noite, gente. Boa noite, Miriam. Boa noite, Bernadette. Sejam bem-vindas aí. Todos os outros que estão chegando aí também sejam bem-vindos. E vamos falar agora sobre um assunto importante. É um assunto que às vezes a gente não dá valor, por causa do nosso dia a dia também. Mas na verdade, eu vou procurar resumir o assunto, apresentando a vocês hoje o livro Casas que Matam. Esse livro aqui, ó, ele foi editado pela editora Ground. Editora Ground. Ele foi escrito por Roger de la Forest. Se eu não me engano, é um francês. Ele escreveu muitos livros a respeito do assunto. Bom, muito interessante porque é um livro que tem sua primeira edição em 1972. Pois mas por que eu estou fazendo para vocês um livro que chama Casas que Matam? Que foi escrito há mais de 30 anos. Pelo simples fato do seguinte: a nossa casa, a residência de vocês, o lar de vocês, não é simplesmente um monumento erigido entre quatro paredes, colocado no terreno sobre uma planta baixa. Não, ele é o arcabouço da sua vida. Ele tem energia, e essa energia ela precisa ser o máximo positivo possível para que você tenha um resultado positivo em sua vida. Tá? Então, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou explicar? Com as histórias que tem aqui no livro. Pois bem, uma das primeiras histórias, o próprio autor conta a respeito de um local chamado, é, deixa eu só lembrar o local aqui, é o Kerfal. É até difícil de lembrar pelo nome esquisito, Kerfal. E ele comenta do seguinte, como é que ele descobriu este lugar. Ele diz que ali existe uma das casas mais desenergizadas, mais malditas que se sabe. Bom, ele diz o seguinte: olha só, as primeiras palavras dele quando ele comenta sobre essa casa. Ele fala que ela era uma choça remendada com barro e palha. Ele já começa assim. Mas como é que ele descobriu a história dessa casa? Bom, ele fez amizade com um andarilho de nome Job. Naquela época, era a época da Segunda Guerra, então não se tinha é, dúvidas, preconceitos, todo mundo vivia como dava. Ele acabou fazendo amizade com esse Job, ele dormia 2 ou 3 dias por ano, 2 vezes ao ano na casa dele, ele queria saber o que Job vivia como andarilho. Ele falou, olha, eu nasci nesse lugar e desde a minha juventude eu já me sentia propelido a fugir dessa casa, dado a condição que encontrava perante ela. Eu via muita gente que nasceu, viveu ali, acabava morrendo de certa forma com problemas de doenças mais variadas possíveis. E eu acabei preferindo dormir no relento do que dormir naquela casa. Então eu vivo errando, vivo por aí. Nós precisamos entender o seguinte, que o relento também é muito perigoso. Mas ele preferia passar o perigo de dormir na rua do que dormir numa casa dessas. Do tempo, esse Job não apareceu mais. Então ele julgou que ou tivesse morrido, ou por saudades ele tivesse voltado na casa dele, aquela casa horrenda. No fim das contas, ele foi verificar pessoalmente. Ele foi até lá e fez uma avaliação e mais uma vez eu falo aqui as palavras escritas dele. Olha só o que ele fala quando ele visitou a casa. Jamais vi em toda a minha vida uma casa mais maldita, mais hostil ao homem, mais impregnada de adversidades do que essa casa. Então, era um local complexo, um local que tinha muitas energias negativas, mas por fim ela acabou sendo destruída por um incêndio ocasionado pelos soldados nazistas, que acabaram também fuzilando as pessoas que estavam morando ali no momento. É um triste fim de uma triste história. E aproveitando o ensejo, lembra que eu falei do relento?
Naquela mesma época, existia um médico na França que ele estava atendendo os feridos de guerra. E, de repente, muita gente ferida, ele precisou colocar alguns para dormirem fora da barraca de atendimento. E deixou eles ali. Pela manhã, quando ele foi verificar como eles estavam, ele descobriu que alguns haviam falecido. E esses que haviam falecido, eles estavam praticamente ao relento. Eles estavam descobertos. E aqueles que haviam sobrevivido eram aqueles que tinham uma proteção ou colocaram alguma coisa sobre a cabeça, um véu, alguma coisa, uma fronha, alguma coisa que protegesse eles das intempéries da noite. Outra coisa que ele comenta muito interessante são as casas de câncer. Não é o signo câncer, não, isso é o câncer mesmo. Mas ele fala isso, usa como jargão, porque ele ouviu muito isso na época, quando ele fazia as pesquisas dele. E o que acontece? Ele diz que, na verdade, são casas de reumatismo, são casas de asma, são casas que podem criar qualquer distúrbio que crie uma doença na pessoa. Mas são casas que podem criar desde alguns sintomas mais leves até realmente induzirem o câncer. E ele morou numa rua em Paris e que ele disse que ele também foi vítima de uma dessas casas. Mas dos 0 aos 20 anos de idade dele, ele viveu ali, viu muitos vizinhos que faleceram por causa dessa energia negativa que tinha na região, na própria casa. Tá? Então tinha essa situação, como ele já devia conhecer bem a parte da anestesia, ele acabou sobrevivendo a essa situação. Mas agora, como é que surge isso? Como é que acontece isso de fato? É assim? A energia para ali, vai e volta? Não. Ele escreve no livro, aqui na página 27, eu vou ler aqui para que vocês entendam. Ele comenta, e eu acredito nisso, que eu também estudo essa parte, que existem algumas situações que criam essa possibilidade de energia negativa. Por exemplo, o alicerce da casa. Uma casa edificada sobre um terreno impermeável. O terreno impermeável é aquele terreno que não absorve a umidade, ele não absorve a água. Então, o que acontece? A água parada é ruim, água em movimento, muito bom. Outra coisa, sobre uma corrente está ela, né, alicerçada sobre uma corrente de água subterrânea, uma jazida natural, uma falha geológica e uma cavidade fechada. Isso acontece aos tais das energias telúricas, aquelas que vêm debaixo da terra. E pode acontecer, sim. Outra coisa também para o alicerce é no local vulnerável, as infiltrações elétricas ou infestado por qualquer causa por ondas nocivas. Então, o alicerce pode sofrer ação com isso, né? O alicerçamento da casa em si, quando não feita uma boa avaliação, pode acarretar problemas de energia negativa. Temos também as ondas de forma, são por si só responsáveis. As ondas de forma são uma situação realmente de forma, de objetos, do telhado, da própria forma da casa, pode criar energias negativas. E isso também. Outra situação que ele fala é a ionização possível do ar por uma ou outra razão. Hoje eu sei que a maioria dos casos de ionização, a pesquisa que eu faço, são de equipamentos que estão com mau funcionamento ou que têm uma frequência muito mais elevada do que o equilíbrio da casa. Outra situação, os materiais que são feitos à casa e os móveis que estão dentro da casa. Isso também implica nas energias negativas ou positivas. A casa, em sua totalidade ou só em parte, sofreu uma maldição, uma proibição. Nesse último caso, trata-se do curioso mistério do santuário. É aquela casa que todo mundo fala, não vai lá que aquela casa tem problema. É uma casa maldita, uma mal assombrada, é amaldiçoada. As próprias pessoas criam esse santuário, porque é energia contra energia. Memória das paredes. As casas, as paredes gravam o que acontece dentro de uma casa. Se a casa tem suavidade nas pessoas, se as pessoas são calmas e tranquilas, é um ambiente calmo. Se as pessoas são mais exacerbadas, né? Mais nervosas, fica impregnado na parede. Se acontece alguma situação crítica dentro da casa, fica também impregnado. Sugestão que eu dou nesse momento é pinte a casa, piche bem as paredes, se é uma casa antiga, para que você não receba essas energias para você.
Além da memória das paredes, nós temos a má sorte ou o mal olhado. O que é? Essa má sorte é uma... Opa, Bernadette, o que acontece? Aqui, ó. Caiu e está voltando. Mal olhado, ele acontece pelas pessoas que vão visitar você, sua casa. Tá? Então, isso é um problema que você deve pensar no seguinte: as pessoas que eu vou levar de volta, ou melhor, as pessoas que eu vou levar para ver minha casa. Quem que eu vou fazer para levar para visitar minha casa? Tá? Então, nesse ponto, a gente escolher bem as pessoas que vão estar à nossa volta dentro de nossa casa. Bom, isso são assuntos negativos, né? São assuntos aqui, se a gente começar a levar de um ponto significativo, são muito relevantes. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Tem cura, cura. Tem cura, sim. Tem cura. Como é que eu curo uma casa que é doente? Todo bom radiestesista usa um pêndulo, onde ele identifica as posições em que estão os pontos negativos. E ele consegue atuar, indicando ações, desde a remoção dos móveis que estão sobre os pontos negativos, até o uso de dispositivos como esses gráficos aqui, ó. Esse é o Yoshua, contra a inveja, contra mal olhado, mas tem que se pegar e deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Isso, apaguei uma luz aqui, eu estava usando para fazer as leituras necessárias. O Yoshua é usado para isso, mas tem que ter um radiestesista com os pontos certos para colocar eles também, tá? Senão não vai funcionar. E aquele que eu acho hoje dos mais importantes, que alguns já têm aplicado em muitas residências, é o uso dessa placa, desse dispositivo anestésico. Ela é uma placa metálica que tem a planta baixa de uma residência, onde são aplicados os neodímios. Neodímios são esses pequenos ímãs aqui. O que eu faço? Eu elevo a energia das residências, dos cômodos, dos locais, para que a pessoa não precise derrubar a casa, não precise mudar de casa. Grandes exemplos que estão até no meu canal. O meu canal, que é Radiestesia Todo Dia, o meu canal no YouTube. Eu tenho também um canal no WhatsApp, tá? E eu vou até logo vou mudar de nome, mas é o canal, se vocês quiserem entrar lá, 2023 Energético. Mas eu mando o link para os grupos para que vocês consigam acessar e estarem bem informados. Como eu disse, essa live ia ser rápida, tá? Não tenho detalhes, serão completos como. A gente tem que imaginar o seguinte. Hoje eu falei da casa. Sexta-feira, às 21 horas, vou falar sobre as pessoas, sobre as energias das pessoas. Porque não adianta nada você ter uma casa muito bem equilibrada e aqui dentro não está funcionando bem. Ou no corpo, alguma energia gerada pela pessoa que precisa passar por uma avaliação também. Mas aí, no caso, a avaliação é feita de uma forma muito parecida com o que você faz numa casa. Mas, como o assunto é muito extenso, vamos deixar, então, para a próxima live. Alguém tem uma pergunta? Miriam, tem uma pergunta, Bernadette? O pessoal que está chegando aí. Tudo bem. Pelo visto, entenderam bem? Sim. A parte das cores das casas, sim. As paredes devem ser pintadas, os cômodos devem ser pintados com aquilo que você entende. Por exemplo, você tem um ambiente de trabalho, onde você faz uma pesquisa, faz um estudo, você faz reuniões. Você não pode ter uma cor neutra, você também não pode ter uma cor que acalme muito, mas também não pode ser uma cor berrante. Você vai dormir paredes brancas, vai colocar paredes vermelhas, vai ficar acordado, vai ficar pensando em outras situações. Numa festa, interessante ter essas cores mais quentes, né? O vermelho principalmente, assim por diante. Sim, como é que vai ser a live na próxima semana? Olha, na sexta-feira, às 21 horas, eu vou começar falando
sobre posicionamento dos chakras. E eu vou dizer o seguinte, vou falar sobre o poder do pensamento positivo, o que acontece com as suas energias quando você começa a trabalhar esse poder. Então, nós vamos trabalhar com a mente, o corpo e a... Opa, Miriam, pintura do quarto, enquanto tempo para neutralizar as paredes. Olha, efeito, dependendo do grau de energia, é imediato. Tá? Então, se você pinta, só que você tem que fazer direito. Tem que lixar bem as paredes, tá? Lixar bem as paredes. Se tiver uma cor diferente, por exemplo, a que você vai usar, ter certeza que você está eliminando qualquer resquício dessa cor depois que você pintar. 2 mãos de tinta ajudam. Eu te digo que se tiver um desequilíbrio maior, até 7 dias começa a dar resultado. Tá? Se não melhora muito, aí há necessidade de se fazer outra avaliação, que é verificar as ondas de forma. Tá? Porque às vezes o quarto tem alguma janela deslocada, tem algum ponto mais crítico, precisa se fazer uma avaliação melhor. Mas fora isso, se fizer esse trabalho, duvido. Ok? E claro, nós vamos estar falando. Ok, eu que agradeço você. Pois bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, aguardo vocês, claro, na próxima live, que eu vou acabar fazendo pelo Zoom mesmo. Tendia a fazer pelo YouTube, mas pelo Zoom é muito melhor ter vocês aqui comigo. Bom, eu sou Ernesto Ponzeto, agradeço muito a atenção de todos vocês. Um forte abraço a todos aqueles que compareceram aqui e aguardo vocês na sexta-feira, às 21 horas, onde estaremos falando sobre o poder do pensamento positivo. E eu vou, claro, distribuir alguns brindes durante a palestra. Ok? Só vou passar os brindes para quem estiver assistindo. Perfeito? Então, mais uma vez, obrigado. Qualquer dúvida, escrevam no grupo do WhatsApp. Escrevam para mim, entre no canal YouTube. Vão lá no Radiestesia todo dia. Eu manterei o contato com vocês e pelos vídeos eu passo muita informação. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.